Agora que retomamos aos cultos presenciais nos templos, vim trazer algumas orientações para cuidarmos da nossa saúde e adorarmos ao nosso Deus de forma prudente e segura. Para evitar a contaminação pelo coronavírus, precisamos manter alguns cuidados. Lembre-se, o uso da máscara é obrigatório. Além disso, não esqueça de lavar as mãos ou usar álcool gel. Para se proteger e cuidar de quem está ao seu lado, mantenha uma distância segura. O recomendado é de 1,5 m a 2 metros de distância, conforme decreto municipal. Se você faz parte do grupo de risco, continue assistindo aos cultos pela internet, na segurança de sua casa. Logo tudo isso vai passar e podemos nos reunir sem medo. Deus abençoe a sua vida e tenha um excelente culto. Aleluia, glória a Deus, amém. Deus abençoe, glória a Deus. Que culto é esse? Que presença gloriosa do Senhor. E eu tenho certeza que essa presença está invadindo, enchendo a tua casa, porque Deus não se move geograficamente. Deus está aqui, Deus está aí, Deus está em todos os lugares. Então aproveite desse momento para você deixar o Espírito Santo ministrar o teu coração. Você que está em casa, fique ligado, não se perca. Eu tenho certeza que a palavra de hoje vai trazer em nós um despertamento daquilo que Deus está querendo falar conosco nesses dias. E eu quero, antes de ministrar a palavra, fazer uma oração aqui por aqueles que estão internados. Seu Wilson, a dona Eunice, o esposo dela. Eu vi aqui alguns pedidos de oração, e eu gostaria de levantar um clamor em favor dessas vidas. Se você puder, vocês estão aqui, você que está aí na sua casa, levante suas mãos. Vamos apresentar a vida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão precisando de uma oração agora. Orar pela vida do Guilherme. Essa madrugada faleceu o Astor, nós estávamos clamando pela vida dele, o pai do Guilherme, da Aline, mas aprove o Senhor levá-lo. E tantas outras pessoas que estão em situação difícil na UTI agora. Mogi tem mais de 100 leitos de UTI, mais de 200 leitos de enfermarias, estão todos ocupados, e tem fila de espera. Então nós clamamos ao Senhor para que os números comecem a reduzir, e que as pessoas sejam conscientes, amém? Pai, em nome de Jesus, apresentamos agora a vida do seu Wilson diante do Senhor, ó Pai.
Deus, ele está ali, Senhor, internado, Pai, naquela UTI, que o Senhor o visite agora ali no SUS, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, possa enviar os teus anjos para se acampar ao redor da cama dele, soprando sobre ele o fôlego de vida, Senhor. Apresentamos a vida da dona Eunice, do esposo dela, Senhor, diante de ti, Senhor. O Senhor é o dono da vida, e nós sabemos e temos a plena convicção, Senhor, que as nossas orações, elas são ouvidas. Por isso, ó Deus, nesta hora nós apresentamos ao Senhor, ó Pai, essas pessoas e tantas outras, Pai, que estão agora nos leitos de UTI da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, no mundo, Pai. Que o Senhor envie anjos agora, Senhor, ó Pai, para visitar as UTIs, as enfermarias, as salas de observação, as salas de recepção dos hospitais. Senhor, que o Senhor sopre fôlego de vida sobre estas vidas. Colocamos a vida dos médicos, dos enfermeiros, ó Pai, e de todos aqueles que trabalham nos hospitais. Sabemos quão desgastante está sendo, Senhor. Que o Senhor dê a eles força e sabedoria para conduzir toda essa situação, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, apresentamos também, Senhor, a vida das pessoas, que haja uma consciência, Senhor, que haja uma consciência, Senhor, ó Pai, de quão grave é o momento que nós estamos passando, que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao coração das pessoas, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, amém. É bom nós já orarmos agora no começo, declarando essa palavra, e eu acredito, tenho certeza que o Senhor trabalhará em favor de cada família, o Senhor trabalhará em favor de cada lar, e que nós possamos ser intercessores dessas pessoas, amém? Deus abençoe você que está em casa aí, não se perca agora. Estou vendo aqui um monte de gente feliz de ver a Fernanda, né? Deus abençoe sua vida, Fernanda, lá de Bertioga, Fernanda Dias, Ednilson, Deus abençoe a vida de vocês. Abra sua Bíblia comigo, se você pode abrir aí comigo agora, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 24, um grande questionamento na vida das pessoas, e que tem permeado a mente de muitas pessoas nesses dias, e desde o começo da pandemia será que tudo isso é o final dos tempos? Será que nós estamos no final dos tempos? Será que o arrebatamento está para acontecer? O que está acontecendo? Nós não estamos entendendo, e quando nós não entendemos algo, nós não desfrutamos. Quando nós não entendemos algo, nós ficamos apavorados e com medo, e isso é verdade em nós. Não tem como nós não termos medo daquilo que nós não entendemos. Mas também eu quero dizer para você nessa noite que é um tempo da igreja se posicionar. Não acredito, e eu vou falar sobre isso nessa noite, que eu não acredito que seja o final dos tempos. Não acredito que nós estamos à beira do arrebatamento. Não acredito que nós estamos no fim do mundo. Tem muita coisa ainda para acontecer. Lendo a Bíblia, a gente vai ver que isso talvez seja uma sinalização do final dos tempos, mas que não é de fato. Ah, pastor, mas a Bíblia diz algumas sinalizações, e nós vamos ver a respeito dessas sinalizações. Mas eu acredito muito mais que Deus está querendo nos colocar no centro da sua vontade, tentando nos reposicionar. E nós não estamos conseguindo nos movimentar porque não entendemos. E quando nós não entendemos, nós nos movimentamos segundo aquilo que nós achamos ser o certo, e segundo aquilo que nós achamos ser o correto. E no momento de crise, no momento de guerra, no momento de luta, se nós não entendemos qual é o nosso maior inimigo, nós vamos ficar brigando contra pessoas, contra sistemas, achando que o governador, o prefeito, o presidente é o anticristo, quando na verdade a nossa luta ela é muito maior do que isso, porque Jesus não vai voltar para o Brasil, Jesus vai voltar para o mundo. Então a nossa perspectiva não pode ser dentro do nosso quintal. Nós não podemos olhar para o que está acontecendo no Brasil e julgar, declarar e ansiar pela volta de Jesus pelo que está acontecendo aqui. Nós temos que enxergar o contexto mundial. E será que no contexto mundial está sinalizando para isso? Mas eu acredito que se nós
buscarmos entender em Deus o tempo que nós estamos vivendo, nós vamos nos posicionar com muito mais sabedoria. E volto a dizer, não acredito que seja o final dos tempos, mas posso acreditar que seja um apontamento já para o final dos tempos. Eu acredito que o momento que nós estamos vivendo está revelando muito mais a fragilidade do homem e a soberania de Deus. O momento que nós estamos vivendo está revelando quão frágil o ser humano é e quão distante estava o ser humano de Deus, quão longe as pessoas estavam de Deus. Esse momento tem nos ensinado e nos mostrado também a soberania de Deus, como Deus é soberano. E nesse momento muitas pessoas estão morrendo. Nós estamos verdadeiramente num campo de batalha, e por estar num campo de batalha, nós precisamos entender o tempo e o momento que nós estamos inseridos, porque senão vamos batalhar contra o inimigo errado, vamos usar armas erradas, vamos nos movimentar de forma errônea. E no livro de Mateus, no capítulo 24, fala um pouco da sinalização do final dos tempos. Os discípulos chamam Jesus no canto e falam assim: Jesus, nós somos VIP, tem como o Senhor dar para nós uma dica de como será o final do mundo? O Senhor poderia nos dar aqui, nós temos privilégios, somos aqueles que caminham com o Senhor, será que o Senhor poderia revelar a nós quais serão as sinalizações do final do tempo? E aí diz que Jesus senta ali com eles no monte de Getsemane, fala: vamos bater um papo, eu vou falar para vocês de algumas sinalizações que apontarão para o final dos tempos. Mas uma coisa que Jesus deixou bem claro é, que nem ele sabia quando será o grande dia. Ele falou: eu não sei, os anjos não sabem, vocês não adianta querer discernir, somente o Pai sabe, cabe ao Pai este grande dia. Mas nós podemos entender algumas sinalizações, e aí Mateus capítulo 24, ele diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo, Jesus porém lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, conta só para nós somos VIP, somos amigos, caminhamos todo dia junto. E aí Jesus diz assim, e Jesus respondendo disse-lhes: tomem cuidado, para que ninguém vos engane. Ou seja, quando eu não entendo, eu sou facilmente enganado. Então Jesus fala assim: cuidado, para que ninguém te engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas aí ele diz o quê? Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fome, haverá pestes e terremotos em vários lugares. Não haverá só no Brasil, haverá num contexto mundial, haverá em vários lugares. Mas todas essas coisas são o quê? O princípio das dores. Todas essas coisas não é o fim. Essas coisas é apenas o apontamento que algo está começando. Todas estas coisas é a sinalização de que o fim pode estar próximo, mas que ainda não é o fim. E aí ele diz assim: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão,
sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. No versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia! E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Então nós estamos em um momento que os nossos planos estão sendo frustrados. Hoje, no dia 14 de março de 2021, todos os nossos planos estão frustrados, no que diz respeito ao dia de amanhã. Isso aconteceu há exato um ano, no dia 15 de março de 2020, nós estávamos encerrando as atividades presenciais, e entrando todos dentro da arca, todos em reclusão dentro dos seus lares, e nós estávamos pregando. Você pode pegar aí no YouTube as pregações de um ano atrás, e nós estávamos dizendo que os nossos planos estavam sendo frustrados, porque tudo que tínhamos planejado foi por água abaixo. Fez assim, festas que tínhamos organizado, retiro que tínhamos organizado, congressos que tínhamos organizado, eventos que tínhamos organizados, agenda que tínhamos toda desenhada, nós rasgamos e jogamos fora. E então a fragilidade do homem foi exposta e a soberania de Deus se manifestou. Passado um tempo, passado alguns meses, o homem então se sente livre diante de uma flexibilização. E Paulo, ele diz que nós temos que tomar cuidado com a liberdade, para que ela não se torne libertinagem. Então o homem achou que estava agora liberto já, que poderia voltar a viver a sua vida, entre aspas, normal. E então deu vazão aos seus próprios planos, desejos e anseios. E mais uma vez, Deus pega o homem e coloca ele ao estado inicial. Fala: você não entendeu o que eu queria ensinar, você não aprendeu. Voltaram a viver, voltaram como lá nos tempos de Noé, casando-se, dando-se em casamento, comendo, bebendo e vivendo a sua própria vida, se perdendo nos ensinamentos e no propósito do momento. E hoje, no dia 14 de março de 2021, isso vai estar gravado, mais uma vez nós vamos pegar a nossa agenda e rasgá-la, porque não sabemos até quando vai de novo essa fase que estamos entrando. A partir de amanhã, no estado de São Paulo, nós entramos numa fase ultra restritiva, muito mais do que estávamos vivendo. E pastor, será que isso é perseguição religiosa? Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo: é o final dos tempos, há uma perseguição contra a igreja. Irmão, sejamos maduros. Fechou só a igreja? Só a igreja está fechada? Então amanhã nós vamos para o shopping center. Então amanhã nós vamos lá ó o merchandise, vamos lá na Flexpé comprar um tênis, Waldo. Dá para ir comprar um tênis? Não dá, está tudo fechado. Então há uma perseguição religiosa e uma perseguição comercial. Mas também há uma perseguição familiar, porque eu não posso me encontrar com a minha família. Você sabia, e se eu fizer uma pergunta e pedir para colocar aqui nos comentários, nós vamos responder errado. Qual é o maior local de contaminação? Esses dias eu vi uma entrevista a respeito de uma matéria sobre isso, as pessoas dizendo: é nos transportes públicos. O maior local de contaminação são nos bares. O maior local de contaminação é na rua. Não, o maior local, um médico fez uma estatística, o maior local de contaminação é dentro de casa, no meio de festas familiares.
Ele fez uma estatística com os pacientes que ele estava cuidando, e a grande maioria, 70% a 80%, se contaminaram numa festa de aniversário, numa festa de casamento, numa festa familiar. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente faz é tirar a máscara, vamos comer bolo, comer churrasco, estamos em família. Então nós precisamos entender em Deus qual é o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos de longe sofrendo uma perseguição religiosa, de longe. Basta nós olharmos para o que Jesus está falando em Mateus capítulo 24. Guerras e rumores de guerra, nação contra nação, isso nós enfrentamos há anos e há centenas de anos atrás. Pestes, já houve outras pestes. Então isso vai nos deixando incrédulo quanto ao final do mundo? Não. Quanto à volta de Jesus? Também não. Mas aí ele diz assim, que a perseguição se dará por meio, ou pelo momento que nós passarmos então a ser entregues à morte. A perseguição à igreja se dará no momento que nós formos perseguidos de verdade, quando toda a cidade estiver aberta e só as igrejas forem proibidas. Perseguição religiosa foi o que Paulo viveu, foi o que a igreja primitiva viveu. Paulo viveu um tempo muito difícil, do qual ele sofreu perseguição e vivia preso constantemente por pregar o evangelho. Então nós acharmos que ao final dos tempos, porque há uma restrição para as igrejas não funcionarem presencialmente, seria ignorância bíblica e teológica. Nero era muito mais carrasco do que o Dória, do que Bolsonaro, do que qualquer outro presidente. Nero, se fosse Nero, falava, já vai acabar com o problema de uma vez, mata todo mundo, resolveu o problema. Nero não tinha negociação, ali havia perseguição, na Roma antiga. É que nós vivemos uma geração de facilidades, nós vivemos uma geração, e desculpa falar assim, mas nós vivemos a geração Nutella, que fizesse Bom, nós falamos que perseveramos, mas no momento de restrição, entenda bem, quando Paulo escreve Romanos capítulo 13, dizendo que nós devemos estar sujeitos à autoridade, a autoridade sobre a vida de Paulo, que Paulo estava dizendo, era Nero. Era um cara que pegava crente, punha dentro de um estádio e soltava leão para matar. Era sob esse cara que Paulo estava se submetendo. E Paulo estava dizendo assim, gente, submeta-se à autoridade, porque toda a autoridade que há foi colocada por Deus. Foi nesse contexto que Paulo escreve Romanos 13. Quando Paulo diz em Filipenses 4, alegrai-vos no Senhor, Paulo estava preso. Nós vivemos numa geração hoje que nós interpretamos a Bíblia na versão Nutella. Ela não é, pastor Daniel? O irmão está com uma dorzinha aqui, ai, Deus está querendo me levar, ai, misericórdia. Não, nós precisamos entender para desfrutar, e pode parecer estranho isso, mas nós precisamos aprender em Deus a desfrutar deste momento. Nós temos algumas restrições, mas graças a Deus nós podemos fazer um culto online. Graças a Deus hoje tem gente de Portugal, Moçambique, podendo participar conosco do culto. Graças a Deus. Aquilo que parece ser perseguição, não, porque quando nós somos apertados, é que é extraído de nós o melhor. Então que neste tempo de aperto, que nesse tempo de aflição, que nesse tempo de dificuldade, você deixe sair de você o melhor. Mas aí Jesus está falando assim, olha, quando acontecer tudo isso, ainda não é o fim. Mas aí ele fala assim, olha, eu vou ilustrar um pouco melhor isso. E aí ele conta duas parábolas, que é no capítulo 25.
Eu não vou ler com você, porque senão nós vamos nos estender demais. Mas ele conta a parábola das 10 virgens. Ele fala, olha, tinha 10 virgens. E as 10 virgens estavam com a candeia. As 10 virgens estavam com a tocha acesa, à espera do noivo. Mas as 10 virgens dormiram. E 5 delas perceberam que tinha pouco óleo, que elas não estavam preparadas, e que o óleo que elas tinham não ia dar para segurar até a chegada do noivo. E por estarem despreparadas, elas olham para as outras 5 e falam assim, olha, tem como você suprir a minha necessidade? Olha, tem como você suprir a minha falta? Eu estou com pouco óleo, e o óleo que eu tenho não vai dar até a chegada do noivo. As 5 prudentes, elas dizem, não tem como, porque o que nós temos é uma reserva para esperar o noivo. E então as 5 imprudentes, as 5 que não se prepararam, elas saíram para buscar mais óleo. E quando elas saíram para buscar mais óleo, nesse momento o noivo chega. Neste momento o noivo leva as 5 que estavam preparadas. E quando as 5 que estavam despreparadas chegam, já era, a porta fechou e o noivo já foi. E Jesus usa isso para ilustrar a questão de nós sermos prudentes quanto à volta do noivo, dentro do contexto de Mateus capítulo 24. Ele usa isso para dizer assim, olha, discípulos, sejam prudentes, estejam preparados, não fiquem buscando sinais aqui e acolá, porque quem busca sinal acaba se enganando, e muitos se levantarão com a mega revelação. Quantas revelações de ditos homens de Deus eu já ouvi ao longo da minha conversão, que Jesus ia voltar já no próximo ano. Jesus vai voltar nesse segundo meu contexto bíblico, o meu estudo teológico, Jesus volta esse ano, volta o ano que vem, volta o outro ano. E Jesus fala, cuidado, pare de buscar sinais, busquem ter azeite, para que a lamparina de vocês não se apague. E aí a parábola dos talentos, ele fala que um senhor se ausentou e deu talentos, 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, segundo a capacidade de cada um. O que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 multiplicou, o que tinha 1 ficou com medo. E ele diz o quê? O que teve medo de multiplicar, foi considerado covarde, medroso, porque não trabalhou direito com aquilo que Deus havia dado a ele. Agora, vamos trazer para o nosso contexto, o que nos fará permanecer nos dias maus, é o nosso relacionamento com Deus. Repita isso para você mesmo, o que vai me manter firme nos dias maus, é o meu relacionamento com Deus. As lamparinas, e eu vou falar um pouco a respeito das 10 virgens, é interessante que, se você ler, eu gostaria de ler só um pedacinho do Mateus capítulo 25, que diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Ou seja, as 10 tinham as mesmas condições, as 10 tinham lâmpadas, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas ou imprudentes. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, dormiram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, então saíram-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas, e as loucas disseram
às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Diga aí para uma pessoa que está próxima de você: não adianta você querer vir na minha. Uma vez eu preguei uma mensagem: vem na minha que você se dá bem. Mas nesse contexto não adianta você querer vir na minha que você não vai se dar bem. E o que é isso? Todos nós temos lâmpadas, a todos nós foram dadas por Deus dons, talentos, foram dados a nós estruturas. O problema é que essas virgens, diz que as loucas pegaram e saíram correndo. Vamos trazer para o nosso contexto: as virgens é aquelas que vão para a igreja toda hora, vão para a igreja toda hora, vão para a igreja toda hora, sem se preocupar se eles têm ou não um relacionamento com Deus. O que importa é estar na igreja. E deixa eu dizer uma coisa: a soberania de Deus está nos ensinando nesses dias que a estrutura é falível, que a estrutura é falha, que quem se apoiava na estrutura está escandalizado nesse momento. Pessoas que estão escandalizadas com o culto online eram pessoas que estavam muito apoiadas na estrutura, tinham vasilha, mas eram vasilhas vazias, que estavam apoiadas num mega culto, num culto todo pirotécnico, e acabou toda a pirotecnia, e ficou um negócio simples. E aí pessoas dizendo: como que vai ser de mim? Agora eu não consigo ir à igreja, há uma perseguição, culto online. Não é a mesma coisa. Mas espera aí, será que nós estamos saindo correndo ao encontro do noivo, sem o azeite, sem a presença, sem o relacionamento? Porque quem tem relacionamento com Deus está de boa nesse momento. Quem tem vida relacional com Deus nesse momento não está se importando, porque a igreja estando aberta ou fechada, ele continua dizimando, continua ofertando, continua orando, continua jejuando. Agora, quem são as loucas? As loucas é aquela que só dizima se a igreja estiver aberta, se estiver de corpo presente. As loucas é aquela que estão apoiadas na estrutura, mas não tem o azeite da presença de Deus. Quem são as loucas? As loucas, elas têm as lâmpadas igual às prudentes, mas elas não têm o azeite da presença. E no momento que o noivo, que ela, olha o que diz aí, a hora que ouviu-se um clamor, elas ficaram assustadas. Por quê? Porque elas não estavam preparadas. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, quero ser bem sincero aqui. Nós estamos assustados, digo nós como igreja brasileira. Não vou dizer que eu esteja, mas vou me incluir no contexto. Porque a igreja não está fechada. Esses dias eu vi tanta discussão, até falei aqui no domingo passado, sobre a essencialidade da igreja. A igreja é essencial porque dá cesta básica, a igreja é essencial porque cuida do depressivo, a igreja Irmão, eu sou casado, e eu não sou essencial para minha esposa porque eu levo comida para dentro da minha casa. Eu não sou essencial para minha esposa porque ela tem um ombro para chorar. Eu sou essencial para minha esposa porque eu sou o marido que Deus colocou para ela, e ela é a esposa que Deus colocou para mim, independente de todas as outras coisas. Eu sou substituível no que eu faço, mas eu não sou substituível em quem eu sou. A igreja, ela é substituível, na igreja estrutura, naquilo que ela faz. E se eu estiver apoiado só no que a igreja estrutura faz, eu serei como uma louca, que eu tenho a lâmpada, mas eu não tenho a presença. Agora, se eu não estou apoiado no que a igreja faz, mas no que a igreja é, eu sou considerado o prudente, porque a igreja é a voz de Cristo nessa terra. A igreja é a voz profética de Deus nessa terra. O que eu manifesto aqui diante da câmera, o que eu manifesto aqui diante de uma igreja, é o que eu busco e o que eu queimo lá dentro do meu quarto. Não é o que eu busco e o que eu queimo dentro de uma estrutura. Então nós temos que tomar cuidado, porque
A parábola das virgens foi Jesus sinalizando os discípulos a respeito do final dos tempos. Ele diz assim: olha, o final dos tempos, você precisa estar com azeite na vasilha. E não é um linguajar pentecostal, o vaso está cheio do óleo, está cheio do azeite. Não, é algo verdadeiro e concreto. Jesus fala: se você tiver a vasilha, mas tiver a lâmpada, mas não tiver o azeite, você vai ficar. Se você tiver a estrutura, se você estiver o carro, a casa, mas não tiver o relacionamento, que é a presença, você vai ficar. Quando Jesus vai falar do meu relacionamento com o próximo, Ele fala o quê? Ame o teu próximo como você ama o quê? A si mesmo. Então primeiro eu preciso buscar um relacionamento com Deus, para que então eu possa alcançar o meu próximo. Porque senão eu vou ficar achando que é final dos tempos, que Jesus está voltando, e eu vou ficar dando tiro para tudo quanto é lado, e não me movendo estrategicamente, profeticamente. Muitas vezes nós brigamos dentro da nossa casa, nós brigamos com pessoas, nós brigamos em situações, por não entender quem é o nosso verdadeiro inimigo. E aí nós vamos guerreando e lutando e degladiando um ao outro, e vamos sendo enganados por vento de doutrina. E tome muito cuidado com isso, porque na internet tem vídeo para tudo quanto é gosto, crédulo e linha teológica. Se você digitar agora na internet aí o assunto que você quer ouvir, você vai achar alguém pregando, falando, ensinando sobre este assunto. E foi o que Jesus falou: cuidado, porque no final dos tempos muitos se levantarão por causa da fragilidade. Quando eu estou fragilizado, qualquer palavra que venha de encontro com a minha fragilidade me conforta. Sim ou não? Não é? Quando uma pessoa está fragilizada, e eu sei qual é a área que ela está fragilizada, eu busco palavras que vão confortar dentro daquele ponto de fragilidade. E então ela vai falar: puxa, essas palavras me confortaram. E qualquer palavra que eu diga contrária a isso, ela vai ficar com raiva de mim. Ela vai falar: poxa, eu precisava de uma palavra de ânimo, de incentivo, e ele veio com uma palavra contrária. Porque eu quero palavra que acalente as minhas fragilidades. E hoje na internet está cheio de pessoas acalentando fragilidade. Só estão com a tocha, mas já não tem mais o azeite. Estão com suas lâmpadas apagadas. Estão apoiados em estruturas humanas. Não apoie os teus relacionamentos em estruturas humanas, porque pessoas vão te deixar de diversas formas, e não é indireta para ninguém. Porque às vezes eu falo para a pessoa: vocês queriam deixar indireto só porque eu não fui no louvor hoje, né? Sei, obrigado. Não é isso. Pessoas nos deixam no louvor, na estrutura igreja, mas pessoas também morrem. E o que fazer quando alguém que nós amamos muito morre? Aquela pessoa que morreu deixou uma lacuna. Então o propósito de Deus não é me ferir e nem te ferir. O propósito de Deus é que o reino seja estabelecido. E nós estamos tão preocupados se é o final dos tempos, que nós estamos nos perdendo nas pequeninas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você: antes de Jesus salvar o mundo, Ele quer salvar você. Antes de você se preocupar em salvar o mundo todo, olhe para dentro de você mesmo, para ver se você está salvo, se há azeite na sua lâmpada, porque a Bíblia diz que você e eu somos o quê? Luz do mundo. Mas está cheio de gente lâmpada queimada, lâmpada que não tem azeite nenhum, como essas imprudentes. Elas saíram tão correndo, no afã de ir encontrar com o noivo, e o noivo não estava no momento e nem na hora que elas esperaram, e elas não aguentaram, e as 10 dormiram. Ou seja, mostra que tanto as 5 prudentes como as 5 imprudentes, elas tinham as mesmas necessidades. Então as 10 dormiram,
Mas quando acordaram, 5 estavam preparadas. Elas ouviram, Jesus está voltando. Opa, estou tranquilo. Aqui tem azeite, aqui tem óleo. Está tranquilo, o noivo está chegando. Puf, cadê? Ô noivo. Agora 5 que não estavam preparadas fez o quê? Eu me lembro de um pastor que perguntou para algumas pessoas: se Jesus fosse voltar hoje à meia-noite, o que você faria? Responda isso aí para você mesmo. E isso é uma resposta, seja incisivo. Responda assim, pá, dá uma facada em você mesmo, porque você está pensando. Ninguém está lendo seu pensamento agora. Então fale para você mesmo, o que você faria se Jesus voltasse hoje meia-noite? Um pastor fez uma pergunta para algumas pessoas. Um homem disse: eu iria no caixa eletrônico, eu sacaria todo o meu dinheiro e eu depositaria no altar por todos os dízimos, ofertas, primícias e semeaduras que eu nunca fiz e que eu fingi que eu fazia. Um pastor ouviu isso de um membro da igreja. O outro disse: eu confessaria todas as minhas fragilidades à minha esposa e diria a ela que eu estava enganando ela há muito tempo, saindo com outras mulheres. O outro disse: eu correria para a casa dos meus pais para dizer a eles que eu os amo incondicionalmente e que eles são muito importantes para mim. E aí as pessoas começaram a confessar o que fariam. E por que nós precisamos esperar chegar meia-noite? Qual será a minha meia-noite? Qual será a sua meia-noite? Esses dias eu ouvi um pastor dizer algo que me despertou. Nós ficamos tão preocupados com o arrebatamento coletivo, que estamos nos perdendo no arrebatamento individual. Jesus está voltando para uma galera. Minha esposa falou isso comigo hoje. Quantas pessoas estão morrendo sem ao menos entregar sua vida a Jesus? E nós estamos preocupados se a igreja está aberta, a igreja está fechada. Você que está aqui comigo hoje participando online, e os que estão aqui, os poucos que estão aqui, quantas pessoas poderiam estar desfrutando dessa noite conosco, que um link que nós teríamos enviado, talvez teria tocado a vida dessas pessoas. A gente fica... E aí nós ficamos, será que é o final dos tempos? Será que é o final dos tempos? Será que está acabando? É o fim do mundo? Jesus fala: calma, ainda não é, mas fique atento, porque pode acontecer que eu venha como um ladrão na noite e te pegue desprevenido. Então não fique preocupado com a peste, com o terremoto e com a guerra. Primeiramente se preocupe com você e sua vida relacional com Deus. Ah, mas a minha casa não adora na mesma intensidade. Vai para o banheiro adorar, se tranca no quarto e adore, mas adore ao Senhor, porque você estando com a sua lâmpada bem acesa, você vai poder iluminar toda a tua casa, todo o teu condomínio, todo o teu bairro. E então as pessoas que chegarem próximo a você não ouvirão palavra de amargura. Sabe, eu tenho ouvido pastores, líderes destilando palavras de ódio, palavras de amargura, lâmpadas vazias. Crentes com mais medo da bolsa subir ou cair do que com suas vidas no altar. Ei, como está a tua lâmpada nessa noite? Por que você quer? Por que eu quero às vezes discernir se é o fim do mundo, para eu colocar minha barba de molho? Não adianta você querer ficar falando: pastor, ora por mim, porque o azeite que eu tenho é para mim, não é para você. Não adianta você ficar orando: oh, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, irmão. Você sabe orar, vai para o seu quarto orar nessa noite. Ah, eu jejuo 7 dias, que adianta? Jejua 7 dias, mas depois fica sem jejuar 3 anos. Então jejua um dia só, mas por 3 anos. Vou jejuar um dia do mês, mas eu vou ser constante por 3 anos. Ah, tem gente que pega e lê a Bíblia de capa a capa em 6 meses.
aí depois nunca mais toca na Bíblia. Leia um capítulo por dia, mas leia por 30 anos um capítulo por dia. Eu sempre digo que tem gente que vai à igreja aos domingos para fazer a manutenção da vida cristã, né? Como na antiga religiosidade da igreja católica, né? Eu vou na missa aos domingos e eu já estou santificado para o resto da semana. Sabe, Jesus fala assim, olha, nós precisamos ter relacionamento. E aí, quando ele fala do final dos tempos, ele fala das 10 virgens, ele está falando de relacionamento. Olha, 5 estavam preparadas. E estar preparado não é você fazer coisas astronômicas para Deus, é o básico. Você não vê aqui elas com tonéis de azeite, as prudentes. Você não vê elas aqui com barril de azeite. Diz que cada um estava com uma vasilha de azeite. Sabe, Jesus está dizendo para os discípulos, você não precisa fazer coisas extraordinárias. Faça o básico, o simples. Não leia milhares de capítulos da Bíblia numa semana e fique 2 anos sem ler. Leia um pouquinho todo dia. Mantenha ali. Esses dias eu estava assistindo um filme que, na época medieval, que era tudo com tocha, aquelas lamparinas. As pessoas tinham que ali alimentar a lamparina constantemente. Então a nossa vida cristã, ela precisa ser alimentada diariamente, para que então, chegar nos momentos maus, com a igreja aberta ou com a igreja fechada, eu continuo adorando a Deus. Eu não vou ficar indo contra a autoridade que está sobre a minha vida, seja ela governador, prefeito ou presidente. Eu me submeto. Eu me submeto porque eu entendo o momento que nós estamos vivendo. Eu não sou super espiritual. Eu já peguei coronavírus. Tem gente que se acha intocável porque tem uma fé. A fé não te torna intocável. A fé te torna firme em Cristo Jesus. Amém? Então que nós possamos entender em Deus o tempo profético que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos cuidar. E amar a mim mesmo é eu buscar me respeitar, é eu buscar me amar, é eu buscar me cuidar. Então quando eu estou bem comigo mesmo, quando eu estou com a minha lamparina cheia de azeite, quando eu estou com a minha lamparina acesa, eu passo então a acender e ajudar outros a encontrar o caminho. Eu só posso ajudar outros quando eu estou bem. Então, será que nós estamos no final dos tempos? Acredito que nós estamos numa sinalização para isso. Estamos clamando por um arrebatamento. Estamos clamando para Jesus vir buscar a sua igreja. Mas será que nós acreditamos que isso está prestes a acontecer ou não? Será que nós acreditamos que está sendo sinalizado para isso ou não? Se acreditamos, como estamos nos movendo para isso? Porque se você ler Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, fala que eles tinham comunhão. Os discípulos e o povo tinham comunhão. Eles vendiam suas propriedades e repartiam entre si tudo que eles tinham. Sabe por quê? Porque eles estavam ali quando Jesus ascendeu aos céus. E o anjo olha para eles e fala assim, do jeito que ele foi, ele vai voltar. A expectativa de todos era, Jesus vai voltar daqui a pouco. Por que eu preciso de 2 carros? Por que eu preciso de 2 casas? Então o pouco tempo que nós temos para viver na terra, nós vamos repartir uns com os outros, porque Jesus está voltando. A expectativa em Atos 2 era essa, por isso que eles repartiam os bens e era tudo em comum, porque ou seja, Jesus está voltando, então não tem por que eu ter 5 carros na garagem, vamos dividir o carro com todo mundo aí, para que todo mundo desfrute por um curto espaço de tempo, porque Jesus está voltando. Contrário do momento que nós estamos vivendo, as pessoas a cada dia estão juntando riquezas para si, como se Jesus nunca fosse voltar, e elas fossem viver eternamente na terra.
Nós estamos vivendo as nossas próprias vidas, olhando para o nosso próprio gueto e dizendo assim: eu preciso me dar bem, o meu primeiro ministério é minha família. Sim, o meu primeiro ministério é minha família, mas isso não faz com que eu não seja responsável sobre as outras famílias. Agora Deus está nos levando de volta para dentro da nossa casa. Por quê? Para quê? Com qual propósito? A partir de hoje, o estado de São Paulo entra numa nova fase de reclusão. Em vez de ficar buscando culpados, quem é culpado? Não, nós somos culpados porque nós não desfrutamos da liberdade. E agora todos pagam, todos sofrem. Já estou cansado do discurso do fica em casa, é só para quem recebe. Todos estão sofrendo. Lógico que nós estávamos comentando aqui antes do culto. Dói o coração você passar em frente a um shopping e ver todo fechado. Quantas famílias dependem daquilo. Mas aqui, isso aqui vai ficar gravado, se cair no ouvido das autoridades, seria até bom, né? Eu acho que todo mundo que for pego em aglomeração teria que ter um nome exposto num site. Nome RG. Porque o lojista que está com a loja fechada, está lá com o balconista dele na balada. A loja dele está fechada porque o balconista que trabalha na loja dele está lá no pancadão. Enquanto ele está bancando o salário dos funcionários que estão com a loja fechada, os funcionários estão no pancadão, no bailão, na aglomeração. Ou seja, se nós não entendermos que o tempo que nós estamos vivendo é amar o próximo, nós vamos morrer sozinhos. Se nós não entendermos que Deus nos criou para viver em coletividade, em comunhão, nós vamos morrer no individualismo. Então é um tempo do coletivo entrar em reclusão, mais uma vez e adianta espernear, adianta ficar se insurgindo contra a sabedoria de Deus. Não, eu preciso acender minha lamparina. Aí, meu irmão, se eu tiver com a minha lamparina acesa, qualquer pessoa que encostar em mim, vai ouvir palavra de edificação. Qualquer pessoa que encostar em mim, eu vou dar uma cesta básica, ou se eu não tenho dinheiro para dar uma cesta básica, eu vou correr atrás e ajudar, dar uma cesta básica, mas eu não serei pessoas vazias com lâmpadas apagadas. Então eu quero orar com você nessa hora. O momento que nós estamos vivendo, ele é muito crítico, ele é muito difícil, mas também é um momento muito reflexivo. Os nossos planos estão sendo frustrados. E como caminhar daqui para frente? O que fazer daqui para frente? Acenda a sua lâmpada, busque azeite, relacionamento com Deus, porque aí você vai ver guerras, rumores de guerra, peste. Mas uma coisa que Jesus falou, e eu encerro aqui, é que um dos apontamentos para o final dos tempos é que o amor de muitos vão se esfriar. O amor de muitos vão se esfriar. O amor de muitos vão se esfriar. Olha o que ele diz aí em Mateus capítulo 24. Ele diz assim, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe, vamos orar nessa noite, porque eu acredito muito que é uma sinalização de Deus para nos ensinar algo. Há uma sinalização de Deus de que Jesus está para voltar. Há uma sinalização, eu acredito nisso. Eu não acredito que ainda seja o fim, mas eu acredito que há uma grande sinalização para o fim. O que nós não podemos nos perder é no propósito de Deus. Não deixar o nosso amor se esfriar. Nós entendemos que eu preciso entender isso, que se a minha lâmpada estiver acesa, eu vou conseguir ajudar a acender a lâmpada da minha esposa. Ou eu vou iluminar o caminho para minha esposa iluminar a dela, para minha família iluminar a dela. Amém.
E quando eu cuido da minha vida, eu cuido da vida do meu próximo. E olha, preste atenção nisso. Esse é um momento muito crucial do ame primeiro a você e ame o seu próximo. É um momento que Jesus está nos ensinando. Por quê? O que é um lockdown? O que é esse momento que nós estamos vivendo? Vai cuidar de você. E você cuidando de você, você vai cuidar do seu próximo. O que nós vemos em jovens e pessoas que vão em pancadão, aglomeração, são pessoas que não amam assim, e que não amam o próximo. Eles vão chegar contaminados e infectar toda a casa. Então é isso que Jesus está falando, para, entenda algo, ame a si mesmo, não deixe que o teu amor se esfrie. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar, essa palavra perseverar significa alguém que resiste à adversidade. Então que nós possamos declarar isso nessa noite, Senhor. No mundo nós estamos passando por aflição, mas que eu tenha bom ânimo, Senhor. Que eu seja uma voz profética para minha casa, que eu seja uma voz profética na internet, que eu seja uma voz profética para os meus amigos, que eu tenha uma palavra de conforto, de consolo para aquele que está fragilizado, mas que eu tenha uma palavra de edificação para aquele que está se destruindo, que eu seja mais profético neste tempo do que justiceiro, que eu seja um profeta do Senhor neste tempo, porque a essencialidade da igreja está no ser profética numa geração iníqua e transgressora. Eu não quero ser um transgressor de lei, eu quero ser um cumpridor do propósito eterno. Amém? Que nós possamos declarar isso. Senhor, que a minha vida esteja acesa. Tem dia que a nossa chama dá uma apagadinha, tem dia que ela está mais acesa, tem dia que ela dá uma apagadinha, tem dia que ela está mais acesa. Talvez você que está participando conosco hoje, talvez a tua chama está meio apagadinha, talvez você está com medo, você está preocupado, você está ansioso com alguma situação, mas eu quero declarar em nome de Jesus que que o ânimo do Senhor venha sobre a sua vida, que o ânimo do Senhor venha sobre as suas emoções. Não deixe esse momento te desestabilizar, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta, contudo eu me alegrarei no Senhor. Ainda que as coisas não estão acontecendo da forma que nós esperávamos, ainda que nós tínhamos programado, para mim, em março de 2021, nós estaríamos numa capacidade total, a igreja hoje estaria lotada, nós estaríamos celebrando um congresso, uma conferência, mas não, os meus planos foram frustrados, e Deus falou assim: joga tudo fora, não dá, para tudo, volta para dentro da sua casa e reflita. Não murmure, não questione, busque azeite, busque acender a tua lâmpada. O Senhor está me dando tempo, o Senhor está te dando tempo, para nós acendermos as nossas lâmpadas. Sabe, vai queimar no teu quarto, vai lá orar, vai ler a Bíblia, vai jejuar. Que nos levantemos como profetas. Hoje um grupo de pastores de manhã, um grupo de pastores à tarde foi orar lá no hospital municipal. É isso, somos profetas. Caminhemos pela cidade, estendendo as nossas mãos para os comércios, orando pela família dos comerciantes. Mas que não sejamos profetas do caos, que sejamos profetas de um reino vindouro. E se for o final dos tempos, o apontamento para isso, que estejamos preparados, porque não vai dar tempo, eu não vou poder emprestar
meu azeite para você, porque o meu azeite é para acender a minha lâmpada. O que eu posso fazer é pegar a luz, eu sou luz, então eu vou acender. Mas a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra. Eu quero orar com você nessa hora.